O sol estava rachando de quente naquela tarde de agosto, quando o menino José Francisco apareceu na entrada da fazenda Santa Rita, com a roupa toda rasgada e suja de poeira da estrada. Ele tinha apenas 12 anos, mas os olhos dele carregavam uma tristeza de quem já tinha visto coisa demais nessa vida. A barriga roncava de fome há 2 dias, e as pernas bambas mal aguentavam mais caminhar. Lá de longe, perto do pé de Juazeiro Velho, José Francisco escutou uns gritos esquisitos vindo da casa grande. O coração dele disparou. Eram vozes alteradas, xingamentos, barulho de móvel sendo arrastado. O menino se abaixou atrás do muro de pedra e foi se arrastando devagarinho até chegar mais perto da janela. O que ele viu ali fez o sangue gelar nas veias. Dentro da sala, o velho fazendeiro Sebastião Ferreira estava amarrado numa cadeira de madeira velha. Era um senhor de uns 70 e poucos anos, de cabelo branco e mãos cheias de calos do trabalho na roça. 3 homens rodeavam ele, todos com lenços cobrindo parte do rosto. O mais alto, que parecia ser o chefe, estava gritando bem na cara do velho. "Assina logo esses papéis, seu teimoso. A fazenda agora é nossa, e o senhor vai entregar tudo numa boa ou vai se arrepender pelo resto da vida que te sobrar." O homem balançava uns documentos na frente do rosto do fazendeiro. Sebastião cuspia no chão e virava a cara. "Podem me matar se quiserem, mas eu não vou entregar o que é meu para vocês, bando de ladrão. Essa terra foi do meu pai, do pai dele, e ninguém vai tomar ela de mim enquanto eu tiver um pingo de vida." Um dos outros homens, mais gordo e com uma cicatriz no braço, deu um tapa forte na mesa. "O senhor tá achando que é brincadeira, velho? A gente não veio aqui para conversa. Ou assina, ou a gente vai fazer o senhor se arrepender de ter nascido." José Francisco ficou paralisado ali, sem saber o que fazer. O corpo todo tremia, e o medo apertava o peito que nem uma morsa. Mas tinha algo naquele velho que mexia com ele. Sebastião não tinha medo nos olhos, só uma raiva misturada com tristeza. Era como se ele já tivesse desistido de tudo, mas ainda assim não ia entregar os pontos. O terceiro homem, mais magro e nervoso, ficava olhando pela janela toda hora. "Chico, a gente precisa resolver isso logo. Alguém pode aparecer aqui a qualquer hora." "Cala a boca, Raimundo. Ninguém vem aqui. Esse velho mora sozinho há anos. Todo mundo sabe disso." Chico, o líder, voltou a atenção para o fazendeiro. "Última chance, seu Sebastião. Assina esses papéis e a gente vai embora. O senhor pode até continuar morando aqui como caseiro. A gente só quer a escritura da fazenda." "Nunca!" O velho cuspiu de novo. "Vocês vão ter que me carregar daqui morto, porque vivo eu não entrego nada." O homem gordo levantou a mão para bater no velho, mas Chico segurou o braço dele. "Calma, Antônio. Violência não vai resolver. A gente precisa da assinatura dele nos papéis, senão não vale de nada." Ele pensou um pouco e depois sorriu de um jeito sinistro. "Mas a gente tem outros jeitos de fazer ele mudar de ideia." José Francisco viu quando eles saíram da sala e foram para a cozinha. Aproveitou a chance e correu até a janela, fazendo um barulho baixinho para chamar a atenção do fazendeiro. Sebastião virou a cabeça devagar e viu o menino. Os olhos do velho se arregalaram de surpresa, mas ele foi esperto e não falou nada alto. "Menino, sai daqui!" sussurrou o fazendeiro. "Esses homens são perigosos. Corre enquanto pode." Mas José Francisco ficou ali, olhando nos olhos do velho. E foi aí que aconteceu uma coisa estranha. Sebastião fez um sinal com a cabeça, bem discreto, como se já soubesse que o menino ia aparecer ali. Era um olhar diferente, que não era só de medo ou desespero. Tinha algo mais, uma espécie de esperança escondida. Antes que José Francisco pudesse entender direito, os homens voltaram. Chico trazia um balde de água e Antônio uma corda grossa. "Já que o senhor não quer colaborar por bem, vamos fazer por mal. A gente vai deixar o senhor aqui amarrado, sem comida e sem água. Vamos ver quanto tempo aguenta." "Vocês são uns covardes!" gritou Sebastião.
Quando o povo da cidade descobrir o que vocês fizeram, vão caçar vocês até debaixo da terra. Raimundo, o nervoso, riu. Ninguém vai saber de nada, velho. Todo mundo acha que o senhor é um esquisitão que não fala com ninguém. Pode gritar à vontade que ninguém vai ouvir. Essa fazenda fica longe de tudo. José Francisco se abaixou rapidinho quando um dos homens olhou para a janela. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele rastejou até o celeiro velho que ficava do lado da casa e se escondeu lá dentro, entre os fardos de feno empoeirado. Dali, dava para escutar tudo o que acontecia. A gente volta amanhã de manhã, disse Chico. Se até lá o senhor não tiver mudado de ideia, vamos começar a queimar as plantações. Depois, vamos atrás dos animais. E no final, a gente toca fogo na casa também. Aí o senhor vai ver que a gente não tá de brincadeira. Sebastião não respondeu nada, só ficou olhando para o chão. Os 3 homens saíram da casa, trancaram a porta por fora e foram embora a pé pela estrada de terra. José Francisco esperou até eles sumirem completamente no horizonte antes de sair do esconderijo. A noite caiu rápido e o menino ficou ali sem saber o que fazer. Ele podia simplesmente ir embora, continuar sua vida na estrada como tinha feito nos últimos meses, desde que ficou sozinho no mundo. Ninguém ia saber que ele tinha estado ali. Mas toda vez que fechava os olhos, via a cara do velho Sebastião amarrado naquela cadeira sem ninguém para ajudar. José Francisco nunca tinha sido de se meter em confusão dos outros. Aprendeu cedo que cada um tem que cuidar da sua própria vida. Mas tinha algo naquela situação que mexia com ele. Talvez fosse a lembrança do seu próprio avô, que também era fazendeiro e tinha sido a última pessoa da família dele antes de tudo desmoronar. Ou talvez fosse só a fome e o cansaço fazendo ele pensar besteira. Quando a lua já estava alta no céu, o menino se arrastou até a casa. A porta da frente estava trancada, mas ele conhecia aquele tipo de fechadura velha. Pegou um arame que achou no chão e, depois de uns minutos mexendo, conseguiu abrir. Entrou devagarinho, pisando leve para não fazer barulho. Sebastião estava desmaiado na cadeira, a cabeça caída para o lado. José Francisco correu até ele e começou a soltar as cordas. Seu Sebastião! Acorda, seu Sebastião! O velho abriu os olhos devagar, confuso. Quando viu o menino ali, tentou falar, mas a voz saiu fraca. Água! Preciso de água! José Francisco correu para a cozinha e voltou com um copo. Ajudou o fazendeiro a beber, segurando a cabeça dele com cuidado. Sebastião tomou tudo num gole só e pediu mais. Depois de 3 copos, ele pareceu melhorar um pouco. Menino, o que você está fazendo aqui? Eu mandei você ir embora. A voz do velho ainda estava rouca. Eu não podia deixar o senhor aqui sozinho. Eles vão voltar amanhã. Sebastião olhou para o menino com atenção pela primeira vez. Os olhos dele percorreram a roupa rasgada, os pés descalços cheios de ferida, o rosto magro de quem passa fome. Você está sozinho no mundo, né? Posso ver nos seus olhos. José Francisco abaixou a cabeça. Tô sim. Não tenho mais ninguém. E mesmo assim ficou para me ajudar. O velho balançou a cabeça como se não acreditasse. Que idade você tem? 12 anos, senhor. 12 anos e já carrega a dor de uma vida inteira nas costas. Sebastião suspirou fundo. Qual é seu nome, menino? José Francisco, senhor. Mas todo mundo me chamava de Zequinha. O fazendeiro conseguiu um sorriso fraco. Zequinha, nome bonito. Bom, Zequinha, agora que você me soltou, a gente precisa sair daqui antes que esses homens voltem. Mas e a fazenda? O senhor vai deixar eles tomarem tudo? Não tem jeito, menino. São 3 contra um velho e uma criança. A gente não tem chance. Sebastião tentou se levantar, mas as pernas falharam e ele caiu de volta na cadeira. Ai, meus ossos! Fiquei amarrado tanto tempo que as pernas não obedecem mais. José Francisco ajudou ele a se levantar de novo, segurando o braço do velho com força.
Devagar, foram até a cozinha. O menino achou pão, queijo e carne seca na despensa. Os dois comeram em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Seu Sebastião, disse José Francisco depois de um tempo. O senhor tem família? Alguém que possa ajudar? O velho balançou a cabeça e uma tristeza imensa passou pelo rosto dele. Não, Zequinha. Tive uma esposa, Dona Maria Clara, mas ela se foi faz uns 15 anos. Tivemos um filho, Miguel, mas ele também não está mais aqui. Faz 10 anos já. Sinto muito, senhor. É a vida, menino. A gente nasce, vive, sofre e vai embora. Essa fazenda era tudo o que me restou deles. Cada canto aqui tem uma lembrança. O pé de manga, lá fora, foi o Miguel que plantou quando tinha 6 anos. A varanda da frente foi onde pedi Dona Maria Clara em casamento. A cerca do pasto construí com meu pai quando eu era da sua idade. José Francisco entendeu porque o velho não queria largar a fazenda. Não era só terra e casa. Era toda uma vida, todas as pessoas que ele amou. Então não podemos deixar eles levarem isso do Senhor. Sebastião olhou para o menino com carinho. Você é corajoso, Zequinha, mas coragem não basta contra gente ruim. Eles vão voltar amanhã e quando descobrirem que eu escapei, vão ficar ainda mais perigosos. A gente não pode ir para a cidade? Chamar ajuda? A cidade fica a mais de 2 horas daqui a pé. Eu não aguento caminhar tudo isso. Minhas pernas ainda estão muito fracas. E se a gente for de carroça, eles vão ouvir o barulho e nos alcançar antes de chegarmos lá. José Francisco pensou rápido. O cérebro dele funcionava feito uma engrenagem procurando uma saída. E se a gente se esconder? Eles vão procurar o Senhor, não vão achar e vão ter que ir embora. Eles disseram que iam queimar tudo se eu não assinasse os papéis. Não, Zequinha. Eles vão destruir a fazenda de qualquer jeito. Sebastião suspirou pesado. Sabe de uma coisa? Eu tô cansado. Cansado de lutar, cansado de ficar sozinho, cansado de viver nesse mundo cheio de maldade. Talvez seja melhor deixar eles levarem tudo mesmo. Não diga isso. José Francisco sentiu uma raiva subindo no peito. O senhor não pode desistir. Seu filho e sua esposa não iam querer isso. O velho ficou quieto, os olhos marejados. Você tem razão, menino. Eles não iam. Mas eu não sei mais o que fazer. Tô velho demais para essas confusões. Foi então que José Francisco teve uma ideia. Seu Sebastião, amanhã, quando eles voltarem, o senhor fica escondido. Eu vou aparecer para eles e dizer que o senhor fugiu durante a noite. Vou contar que vi ele pegando a carroça e indo em direção à cidade. Eles vão correr atrás. E enquanto isso, a gente pode buscar ajuda de verdade. Sebastião olhou para o menino surpreso. Mas isso é perigoso, Zequinha. E se eles não acreditarem? E se fizerem mal a você? Eu sou só um menino de rua, seu Sebastião. Eles não vão perder tempo comigo. Vão querer correr atrás do senhor antes que chegue na cidade e conte tudo para a polícia. O fazendeiro ficou pensando. A ideia era arriscada, mas talvez fosse a única chance deles. Tá bem, mas se der errado, você corre daqui e não olha para trás. Me ouviu? Você tem a vida toda pela frente. Não pode se arriscar por um velho teimoso. José Francisco concordou, mas no fundo sabia que não ia abandonar Sebastião. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha encontrado alguém que precisava dele. E isso fazia ele se sentir importante, fazia a vida ter algum sentido de novo. Eles passaram o resto da noite fazendo os preparativos. Sebastião se escondeu no porão da casa, num cantinho que só ele conhecia. José Francisco bagunçou tudo para parecer que tinha tido uma fuga apressada. Jogou a cadeira no chão, deixou a porta dos fundos aberta, espalhou umas coisas pelo caminho. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e vermelho, o menino se posicionou no alpendre da casa. O coração batia forte, mas ele se obrigou a ficar calmo. Não podia demonstrar nervoso quando os homens chegassem. Lá pelas 7 da manhã, os 3 homens apareceram na estrada.
Vinham conversando e rindo, confiantes de que iam conseguir o que queriam. Quando viram José Francisco ali, pararam de repente. "Quem é você, menino?" gritou Chico e o líder. "O que está fazendo aqui?" José Francisco colocou as mãos no bolso, tentando parecer tranquilo. "Eu moro aqui perto. Vi um velho saindo daqui de madrugada, todo apressado. Ele estava com uma carroça e foi por aquela estrada ali." O menino apontou para a direção oposta da cidade. Os 3 homens se entreolharam desconfiados. Antônio, o gordo, avançou para o menino. "Você está mentindo. Como é que ele ia conseguir fugir se estava amarrado?" "Não sei não, moço. Só sei que vi ele fugindo. Achei estranho e vim ver o que tinha acontecido. A porta estava aberta e a casa toda bagunçada. Raimundo correu para dentro e voltou logo depois. É verdade, o velho não está lá, a cadeira está caída e tem corda cortada no chão." Chico agarrou José Francisco pelo braço. "Há quanto tempo ele saiu?" "Umas 2, 3 horas atrás. Ele estava indo bem devagar por causa da idade." O líder soltou o menino e virou para os outros 2. "Rápido! Se ele chegar na cidade e contar para alguém, a gente está perdido. Antônio, você fica aqui vigiando. Eu e Raimundo vamos atrás dele." "Por que eu tenho que ficar?" reclamou Antônio. "Porque alguém precisa garantir que ele não volte para cá. E vigia esse menino também. Não deixe ele sair daqui até a gente voltar com o velho." José Francisco sentiu o estômago revirar. Não tinha pensado que um deles ia ficar. Como ia fazer agora para ajudar Sebastião? Mas não podia demonstrar medo. "Moço, eu preciso ir embora. Minha mãe está me esperando." "Você não vai para lugar nenhum, fedelho." Antônio empurrou o menino para dentro da casa. "Fica aí quietinho enquanto os outros não voltam. Se tentou nos enganar, vai se arrepender." Chico e Raimundo montaram em 2 cavalos, que tinham deixado escondidos perto dali, e saíram em disparada na direção que José Francisco tinha indicado. O menino foi empurrado para a sala e jogado no sofá velho. "E aí, garoto?" Antônio sentou numa cadeira na frente dele, tirando um cigarro do bolso. "Conta direito o que você viu." José Francisco repetiu a história, tentando manter os detalhes iguais, mas por dentro o desespero crescia. "E se descobrissem que Sebastião estava escondido ali mesmo no porão? E se os outros voltassem rápido demais? Como ia avisar o velho que só tinha um homem guardando agora?" O dia foi passando devagar, cada minuto parecendo 1 hora. Antônio andava de um lado para o outro, nervoso, olhando sempre pela janela. José Francisco ficava ali, quieto, mas a cabeça não parava de trabalhar, procurando um jeito de sair daquela situação. Lá pelo meio-dia, o menino pediu para ir no banheiro. Antônio deixou, mas ficou na porta vigiando. José Francisco olhou ao redor, procurando alguma coisa que pudesse usar. Foi então que viu, pela janelinha pequena do banheiro, o canto da casa onde ficava a entrada do porão. Se conseguisse distrair Antônio por tempo suficiente, talvez pudesse dar um jeito de Sebastião escapar. Quando voltou para a sala, o menino fingiu passar mal. "Moço, acho que comi alguma coisa estragada. Tô com dor de barriga forte." "Aguenta aí." "Não é problema meu." José Francisco se contorceu no sofá, gemendo de dor. "Por favor, moço, preciso de remédio. Deve ter alguma coisa na cozinha." Antônio revirou os olhos irritado. Tá bom. Vou ver se acho alguma coisa. Mas não tenta nada, ouviu? Eu volto já." Assim que o homem saiu para a cozinha, José Francisco correu até a porta do porão e bateu levinho 3 vezes, o sinal que tinha combinado com Sebastião. Ouviu um barulho lá embaixo e voltou correndo para o sofá, deitando como se tivesse desmaiado. Antônio voltou com um vidro de remédio velho. "Toma isso aqui e para de fazer drama." Ele parou quando viu o menino desmaiado. "Ei, garoto, acorda!" Balançou José Francisco, mas ele não respondeu. "Droga! E agora?" O homem ficou ali, sem saber o que fazer. Não podia deixar o menino morrer ali. Chico ia ficar furioso. Decidiu buscar água para jogar no rosto do guri. Enquanto Antônio voltava para a cozinha, a porta do porão se abriu devagarinho.
Sebastião saiu com cuidado, fazendo o mínimo de barulho possível. José Francisco abriu um olho e viu o velho indo em direção à porta da frente. Estava quase conseguindo quando uma tábua do chão rangeu alto. Antônio voltou correndo da cozinha. "O quê? Quem está aí?" Sebastião congelou no lugar. Os dois homens se olharam e por um segundo o tempo pareceu parar. Então, tudo aconteceu rápido demais. Antônio largou o copo de água e avançou para o velho. José Francisco pulou do sofá e se jogou nas pernas do homem, fazendo ele tropeçar e cair no chão com um baque forte. "Corre, seu Sebastião! Corre!" gritou o menino, segurando a perna de Antônio com toda a força que tinha. O velho não pensou duas vezes. Mesmo com as pernas fracas, encontrou forças e saiu porta fora, correndo em direção ao mato. Antônio se livrou de José Francisco com um chute, jogando o menino contra a parede. A cabeça do guri bateu forte e ele viu estrelas. "Maldito fedelho, você tá morto!" Antônio saiu correndo atrás de Sebastião. José Francisco se levantou tonto, a visão embaçada. Tinha sangue descendo da testa onde bateu na parede. Mas ele não podia desistir agora. Cambaleando, saiu da casa também. Lá fora, viu Antônio quase alcançando o fazendeiro perto do cercado do pasto. O velho não ia conseguir escapar. José Francisco olhou ao redor desesperado e viu um galho de pau grande caído no chão. Pegou com as duas mãos e correu o mais rápido que podia. Antônio já estava com a mão no ombro de Sebastião quando José Francisco chegou e bateu com o pau na cabeça do homem. Não bateu forte o suficiente para machucar sério, mas foi o bastante para deixar Antônio tonto e cair de joelhos. "Rápido, seu Sebastião! Pro mato!" Os dois entraram correndo na mata fechada que cercava a fazenda. Galhos arranhavam o rosto. Espinhos rasgavam a roupa, mas eles não paravam. Podiam ouvir Antônio gritando atrás deles, prometendo vingança. Correram até não aguentar mais. Sebastião caiu de joelhos, ofegante, a mão no peito. Não aguento mais." José Francisco segurou o braço do velho. "Só mais um pouco, seu Sebastião. A gente precisa se esconder melhor." Encontraram uma grota escondida atrás de umas pedras grandes. Se espremeram lá dentro tentando controlar a respiração para não fazer barulho. Podiam ouvir Antônio quebrando galhos, procurando por eles, xingando alto. "Seus desgraçados, quando eu achar vocês, vão pagar caro. Vão implorar para eu deixar eles em paz." A voz dele foi ficando mais distante até sumir completamente. José Francisco e Sebastião ficaram ali, quietos, sem coragem de sair ainda. O coração do menino batia tão forte que parecia que ia explodir. A testa ainda sangrava e a cabeça doía horrores. Sebastião olhou para o menino com uma mistura de gratidão e preocupação. "Você salvou minha vida, Zequinha, mas agora eles vão vir atrás da gente com tudo. A situação ficou ainda mais perigosa. A gente não podia deixar eles pegarem o senhor de novo." "Eu sei, menino, eu sei." O velho respirou fundo. "Mas agora vem a parte difícil. A gente precisa chegar na cidade sem ser visto. E pelos meus cálculos, quando Chico e Raimundo voltarem e descobrirem o que aconteceu, vão cercar a região toda." José Francisco limpou o sangue da testa com a manga da camisa. "Quanto tempo a gente tem?" "Umas 3, 4 horas no máximo. Eles vão perceber que foram enganados e voltar para a fazenda. Quando virem que Antônio deixou a gente escapar, vão espalhar a notícia. Esses homens têm contatos na região toda, então a gente tem que sair daqui agora." Sebastião concordou e os dois saíram da grota com cuidado. O sol já estava começando a descer e logo ia escurecer. Isso podia ser bom, seria mais fácil se esconder no escuro, mas também seria mais difícil andar pela mata sem tropeçar ou fazer barulho. Andaram em silêncio pela mata fechada, sempre atentos a qualquer som estranho. De vez em quando, paravam para descansar, porque Sebastião ainda estava muito fraco. José Francisco ajudava ele a andar, segurando o braço do velho com firmeza.
Foi quase no anoitecer que chegaram numa clareira. E foi ali que viram algo que fez os dois pararem de repente, o sangue gelando nas veias. Do outro lado da clareira, Chico e Raimundo estavam ali, esperando. E eles não estavam sozinhos. Tinha mais uns 5 homens com eles, todos armados com facões e pedaços de pau. Chico sorriu quando viu Sebastião e José Francisco. Acharam que iam conseguir fugir de mim? Eu conheço essas matas melhor que ninguém. Sabia que vocês iam tentar ir por aqui. José Francisco sentiu as pernas fraquejarem. Sebastião puxou o menino para trás dele, tentando proteger. Deixa o menino ir embora, Chico. Ele não tem nada a ver com isso. A briga é comigo. Briga? Chico riu alto. Isso não é mais uma briga, seu Sebastião. Isso virou uma guerra. Você teve a chance de entregar a fazenda de boa. Agora vai entregar ela de qualquer jeito e ainda vai pagar por ter nos feito de bobos. Os homens começaram a cercar a clareira, fechando o círculo aos poucos. José Francisco e Sebastião ficaram de costas um para o outro, sem ter para onde correr. O menino procurava uma saída com os olhos, mas não tinha. Estavam encurralados. Foi então que Raimundo deu um passo à frente, tirando alguma coisa do bolso. Era um isqueiro. Lembra que a gente disse que ia queimar a fazenda se não colaborasse, seu Sebastião? Então, a gente queimou. Tudo. A casa, o celeiro, as plantações. Não sobrou nada. Sebastião sentiu as pernas falharem. Não, minha casa, as lembranças da minha família. Agora não tem mais nada para proteger, velho. Então vai assinar esses papéis de uma vez, ou a gente vai fazer você assistir a gente machucar o menino até ele implorar para você colaborar. José Francisco viu lágrimas escorrendo pelo rosto de Sebastião. O velho tinha perdido tudo, a fazenda, as memórias, tudo que restava da vida dele. E era tudo culpa do menino. Se ele não tivesse aparecido ali, talvez o fazendeiro tivesse conseguido negociar alguma coisa. Agora não tinha mais nada. Eu assino, disse Sebastião, a voz quebrada. Eu assino os papéis. Só não machuquem o menino. Chico sorriu vitorioso e tirou os documentos do bolso. Assim é melhor. Sabia que ia ver as coisas do nosso jeito. Mas antes que pudesse entregar os papéis para o fazendeiro, José Francisco deu um passo à frente. Espera! A voz dele saiu firme, mesmo com o medo apertando o peito. Antes dele assinar, vocês precisam ouvir uma coisa sobre essa fazenda que vocês não sabem. Uma coisa que vai mudar tudo. Todos olharam para o menino, curiosos, e José Francisco respirou fundo, sabendo que o que ia dizer agora podia salvar eles. Ou fazer tudo ficar ainda pior. Todos os homens ficaram olhando para o menino, esperando. Chico deu uma risada debochada. E o que é que um moleque fedelho como você sabe sobre essa fazenda? José Francisco engoliu seco. O que ia dizer agora era a pura verdade, mas não sabia se ia ajudar ou piorar tudo. Essa fazenda, ela não pertence só ao seu Sebastião. Tem uma escritura antiga que diz que a família original pode reaver a terra se cair em dificuldade. E eu sou dessa família. O silêncio caiu pesado na clareira. Sebastião virou para olhar para o menino, os olhos arregalados de surpresa. Como assim, Zequinha? Do que você está falando? Meu avô se chamava Francisco José dos Santos. Ele vendeu essa terra para o pai do senhor há muitos anos, mas tinha uma cláusula no contrato. Uma cláusula que dizia que se a família dele precisasse, podia voltar para a terra. O menino tirou do bolso um papel velho, todo amarelado e rasgado nas pontas. Tinha guardado aquilo desde que achou no celeiro. Tá tudo escrito aqui. Chico arrancou o papel da mão do menino e leu, a cara ficando cada vez mais vermelha. Isso não pode ser verdade. É mentira desse moleque. Raimundo pegou o papel das mãos dele e examinou também. Parece verdadeiro, Chico. Tem até o carimbo do cartório antigo da cidade. E daí? Antônio, que tinha aparecido com a cabeça enfaixada por causa da pancada que levou, cuspiu no chão.
Isso não muda nada. A gente veio buscar essa terra e é isso que vamos fazer. Mas Chico estava pensando. Os olhos dele brilhavam com uma ideia nova. Espera aí, se o menino é o dono legal da terra, então não precisamos mais do velho. Ele sorriu de um jeito sinistro. A gente só precisa fazer o garoto assinar os papéis. José Francisco sentiu o sangue gelar. Não tinha pensado nisso. Sebastião se colocou na frente do menino de novo. Vocês não vão encostar um dedo nele. Prefiro morrer aqui mesmo. Ah, é? Chico fez um sinal para os outros homens. Então vamos ver até onde vai essa coragem toda. 2 homens agarraram Sebastião, segurando ele com força. O velho se debateu, mas era velho demais e fraco demais para resistir. José Francisco tentou correr para ajudar, mas Raimundo o segurou pelo braço, apertando forte. Solta ele! Solta! Gritou o menino, tentando se soltar. Chico se aproximou de Sebastião com um sorriso cruel. Sabe de uma coisa, seu Sebastião? Eu até tinha um pouco de respeito pelo senhor, um pouquinho só, mas agora, depois de tudo que nos fez passar, esse respeito acabou. Ele deu um soco na barriga do velho. Sebastião dobrou de dor, tossindo. José Francisco gritou e se debateu ainda mais, mas não conseguiu se soltar. Para com isso! Vai assinar os papéis, menino? Perguntou Chico, se preparando para bater de novo. Não, eu assino tudo. José Francisco tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Só para de bater nele, por favor. Chico parou, a mão no ar. Assim é melhor. Sabia que ia ver as coisas do nosso jeito. Ele fez um sinal e os homens soltaram Sebastião, que caiu de joelhos no chão, ofegante. Não, Zequinha, não assina nada, sussurrou o velho entre as tosses. Não vale a pena. Mas José Francisco já tinha decidido. Não ia deixar ninguém machucar Sebastião por causa dele. Eu assino, mas vocês têm que deixar a gente ir embora depois. Os 2 têm que prometer. Chico pensou um pouco e concordou. Tá bom. Vocês assinam os papéis, a gente pega a terra e vocês saem daqui vivos. Negócio justo. Raimundo trouxe os documentos e uma caneta. José Francisco pegou com a mão tremendo. Olhou para Sebastião, que balançava a cabeça, implorando para ele não fazer aquilo. Mas o menino não via outra saída. Foi quando assinou o primeiro papel que ouviram o barulho. Vozes vindas da mata. Muitas vozes. Chico e os outros homens ficaram tensos, olhando ao redor. Seu Sebastião, José Francisco. Vocês estão aí? Era a voz de uma mulher. Uma voz conhecida. O rosto de Sebastião se iluminou. Dona Aparecida, estamos aqui. De repente, a clareira se encheu de gente. A dona da bodega da cidade tinha vindo e trouxe pelo menos umas 20 pessoas com ela. Homens, mulheres, até o padre da igreja, Padre Gabriel, estava ali. Larguem esses 2 agora! Gritou Dona Aparecida, uma senhora gorda de uns 60 anos, com as mãos na cintura. A cidade toda sabe o que vocês estão fazendo aqui. Chico e seus homens ficaram cercados. Eram muitos contra poucos agora. O líder tentou manter a pose. Isso não é da conta de vocês. É uma questão particular entre nós e o fazendeiro. Particular uma ova, disse Dona Aparecida. Vocês queimaram a fazenda do homem, ameaçaram ele e um menino inocente. Isso é coisa de gente ruim e a gente não aceita gente ruim na nossa cidade. Padre Gabriel se aproximou, calmo, mas firme. Meus filhos, a violência nunca é o caminho. Vocês ainda podem se redimir disso tudo. Larguem esses papéis e vão embora antes que seja tarde demais. Chico olhou ao redor, vendo que estava perdido. Não tinha como lutar contra tanta gente. Com raiva, jogou os papéis no chão e cuspiu. Isso não vai ficar assim. A gente volta. Se voltarem, vão ter que enfrentar a cidade toda, disse um homem alto, forte, que José Francisco reconheceu como o ferreiro da cidade. E dessa vez não vai ter conversa.
Chico e seus homens recuaram, xingando baixo, e desapareceram na mata. Assim que eles foram embora, José Francisco correu até Sebastião e o ajudou a se levantar. O velho abraçou o menino com força, as lágrimas molhando o ombro do guri. Pensei que tinha perdido você, Zequinha. Pensei que tinha perdido tudo. Dona Aparecida se aproximou, secando os próprios olhos. Quando vi a fumaça da fazenda de longe, desconfiei que tinha algo errado. Juntei o povo e viemos ver o que estava acontecendo. Graças a Deus chegamos a tempo. Como vocês sabiam onde a gente estava? Perguntou José Francisco. Antônio tem uma língua muito solta quando está nervoso, disse o ferreiro. A gente encontrou ele na estrada tentando voltar para a cidade. Ele contou tudo, achando que ia conseguir ajuda, mas o que conseguiu foi a gente vindo atrás de vocês. Padre Gabriel colocou a mão no ombro de Sebastião. Meu filho, sua casa pode ter queimado, mas você ainda tem sua vida. E agora tem esse menino também. Deus age de formas misteriosas. Sebastião olhou para José Francisco e, pela primeira vez em muito tempo, teve um sorriso verdadeiro no rosto. É verdade. Perdi minha casa, mas ganhei um filho. O menino sentiu o peito apertar de emoção. Nunca tinha pensado que ia encontrar uma família de novo. Mas ali, naquele momento, sentiu que pertencia a algum lugar. A volta para a cidade foi lenta porque Sebastião estava muito machucado. Dona Aparecida e outras mulheres ajudaram a cuidar dele. Quando chegaram na cidade, já era noite alta. O padre ofereceu a casa paroquial para eles ficarem até conseguirem se organizar. Foi só no dia seguinte, quando voltaram para ver o que tinha sobrado da fazenda, que perceberam a real extensão do estrago. A casa tinha queimado quase toda. Só sobraram as paredes de pedra e algumas vigas de madeira carbonizadas. O celeiro tinha virado cinzas. As plantações tinham sido pisoteadas e destruídas. Era difícil acreditar que aquele lugar todo destruído era a mesma fazenda bonita de antes. Sebastião ficou ali parado, olhando tudo, sem dizer nada. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dele e o corpo tremia. José Francisco segurou a mão do velho, sem saber o que falar. O que você diz para alguém que perdeu tudo? Acabou, sussurrou Sebastião. Tudo acabou. Minha casa, as memórias da minha família, tudo que eu tinha, não existe mais. A gente pode reconstruir, tentou José Francisco, mas a própria voz dele não soava convincente. Reconstruir com que dinheiro, Zequinha? Eu sou um velho pobre, não tenho nada guardado. Gastei tudo que tinha para manter a fazenda funcionando esses anos todos. Sebastião se sentou numa pedra, a cabeça nas mãos. Talvez seja o sinal de que meu tempo nessa terra acabou. Foi Dona Aparecida quem teve a ideia. E se a cidade ajudar? Podemos fazer um mutirão. Todo mundo põe a mão na massa, traz material e a gente reconstrói essa fazenda juntos. Mas o ferreiro, João Batista se chamava, balançou a cabeça. Dona Aparecida, a senhora sabe que a cidade está passando por dificuldades. A seca matou as plantações de quase todo mundo. Ninguém tem dinheiro ou material sobrando para dar. Então, o que o seu Sebastião vai fazer? Ficar morando na rua? Ele pode ficar na casa paroquial comigo, ofereceu o padre Gabriel. Não é muito, mas tem um teto e comida. Sebastião agradeceu, mas todo mundo via que ele tinha desistido de viver. Os olhos dele não tinham mais brilho. Era como se tivesse apagado por dentro. Os dias foram passando e a situação ficava cada vez pior. Sebastião passava o tempo todo deitado na cama da casa paroquial, sem comer direito, sem falar com ninguém. José Francisco tentava animar ele, contava histórias, pedia para ele ensinar coisas, mas o velho mal respondia. Ele está desistindo, disse Padre Gabriel para o menino uma noite. Já vi isso antes, quando uma pessoa perde tudo que tem valor na vida, às vezes a vontade de continuar também vai embora. Mas ele não pode desistir, eu preciso dele. José Francisco tinha lágrimas nos olhos. Ele é a única família que eu tenho agora. O padre colocou a mão no ombro do menino.
Eu sei, meu filho, mas a dor de cada um é diferente. O seu Sebastião carrega uma tristeza muito antiga, muito profunda. E essa perda da fazenda foi a gota d'água. Foi então que Dona Aparecida apareceu na casa paroquial, toda agitada. Padre, José Francisco, vocês precisam vir comigo agora. O que foi, Dona Aparecida? Perguntou o padre. Lembram daquele papel que o menino mostrou? A escritura antiga da fazenda. Ela estava ofegante de tanto correr. Eu fui no cartório velho da cidade, aquele que está abandonado, procurar nos arquivos, e achei uma coisa inacreditável. O quê? José Francisco sentiu o coração disparar. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. A escritura é real. A família do menino realmente tem direito legal sobre a fazenda. Mas tem mais. Dona Aparecida abriu um envelope com documentos velhos. O avô do José Francisco, quando vendeu a terra, deixou uma quantia de dinheiro guardada em depósito no banco. Era para ser usada pela família em caso de necessidade, e com os juros de todos esses anos, virou uma fortuna. José Francisco não conseguia acreditar. Uma fortuna? Quanto? Dinheiro suficiente para reconstruir a fazenda 3 vezes e ainda sobrar. Dona Aparecida estava radiante. Dinheiro suficiente para vocês recomeçarem a vida. O menino não pensou 2 vezes. Correu para o quarto onde Sebastião estava deitado e contou tudo para ele. Mas o velho mal reagiu. Que bom para você, Zequinha. Agora você pode ir embora e fazer sua vida longe daqui. Ir embora? Eu não vou a lugar nenhum sem o senhor. José Francisco segurou a mão do fazendeiro. Esse dinheiro é nosso. Vamos reconstruir a fazenda juntos. Não, menino. A fazenda era a minha vida antiga. Não quero reconstruir nada. Deixa tudo para trás e segue seu caminho. José Francisco sentiu a raiva subindo. O senhor está sendo egoísta. Está desistindo não só do senhor, mas de mim também. Eu não tenho ninguém nesse mundo além do senhor. Se o senhor desistir, eu vou ficar sozinho de novo. Sebastião virou o rosto, mas o menino viu as lágrimas escorrendo. É melhor você ficar sozinho do que se apegar em um velho inútil como eu. Eu já decepcionei todo mundo que amei na vida. Não quero decepcionar você também. Como o senhor decepcionou alguém, o senhor é o homem mais honesto e trabalhador que eu já conheci. Você não sabe de nada, Zequinha. Você não sabe o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. O velho respirou fundo, a voz saindo trêmula. Meu filho, Miguel, ele não morreu de doença como eu disse. Ele foi embora de casa porque brigou comigo. Eu era teimoso, orgulhoso demais. A gente brigou feio e ele saiu. Nunca mais voltou. 5 anos depois, recebi a notícia de que ele tinha passado mal longe daqui. Morreu sozinho, sem ter ninguém, porque eu fui orgulhoso demais para ir atrás dele e pedir desculpas. José Francisco ficou quieto, deixando o velho desabafar. Era a primeira vez que Sebastião falava sobre isso. E minha esposa, Dona Maria Clara, ela ficou doente do coração por causa da tristeza de ter perdido o filho. Eu tentei cuidar dela, mas não adiantou. Ela foi embora também e eu fiquei sozinho. Tudo culpa do meu orgulho estúpido. Sebastião soluçava agora. E agora você aparece na minha vida, um menino bom, corajoso, que merece coisa melhor do que um velho fracassado como eu. O menino abraçou Sebastião com força. O senhor não é fracassado, o senhor é humano. A gente erra, a gente aprende. Mas o senhor não pode desistir agora, não pode me deixar sozinho de novo. Os dois ficaram abraçados ali, chorando juntos, até o sol nascer. E quando a manhã chegou, Sebastião finalmente concordou. Tá bem, Zequinha, vamos reconstruir, vamos recomeçar, juntos. A notícia do dinheiro se espalhou rápido pela cidade. Logo, todo mundo estava falando sobre o milagre que tinha acontecido com o menino e o fazendeiro.
Dona Aparecida organizou uma reunião na praça da igreja para decidir como usar o dinheiro. Primeiro, vamos reconstruir a casa e o celeiro, disse João Batista, o ferreiro. Depois, replantamos tudo. Com esse dinheiro, dá para comprar sementes boas, ferramentas novas, até alguns animais. E sobra dinheiro para ajudar outras famílias da cidade também, acrescentou José Francisco. Dona Aparecida disse que está sobrando muito. As pessoas ficaram surpresas com a generosidade do menino. Ele podia pegar todo aquele dinheiro e ir embora, viver bem em qualquer lugar, mas escolheu ficar e compartilhar com quem precisava. O trabalho de reconstrução começou na semana seguinte. José Francisco e Sebastião trabalhavam lado a lado, carregando pedras, misturando cimento, erguendo paredes. Aos poucos a fazenda foi ganhando forma de novo. Não era igual à antiga. Era diferente, nova, mas ainda assim tinha alma. Foi um mês depois, quando a casa já estava quase pronta, que o menino encontrou algo estranho. Estava ajudando a limpar o que tinha sobrado do celeiro velho quando achou uma caixa de metal enterrada no chão. Estava trancada, mas João Batista conseguiu abrir com suas ferramentas. Dentro tinha cartas. Muitas cartas antigas, amareladas pelo tempo. José Francisco começou a ler e percebeu que eram cartas do filho de Sebastião, Miguel. Cartas que ele tinha escrito, mas nunca enviado. Pai, eu sei que a gente brigou, mas eu te amo. Queria tanto voltar para casa, mas tenho medo de ser rejeitado de novo. Pai, estou doente. Os médicos dizem que não é nada grave, mas eu tô com medo. Queria que estivesse aqui. Pai, se você receber essa carta algum dia, saiba que eu te perdoei. Espero que você me perdoe também. José Francisco levou as cartas para Sebastião. O velho leu cada uma delas, chorando em silêncio. Ele queria voltar. Meu filho queria voltar e eu nunca soube. Ele te amava, seu Sebastião, e te perdoou. Sebastião abraçou as cartas contra o peito. Eu fui um tolo. Desperdicei tanto tempo com orgulho e raiva que perdi a chance de fazer as pazes com meu filho. Mas aquelas cartas, por mais dolorosas que fossem, também trouxeram um tipo de paz para o fazendeiro. Saber que Miguel tinha querido se reconciliar, que tinha amor no coração dele, ajudou a aliviar um pouco da culpa que Sebastião carregava. A reconstrução da fazenda continuou, mas agora tinha um significado ainda mais profundo. Não era só reconstruir paredes e telhados. Era reconstruir vidas, esperanças, sonhos. Foi em uma tarde, 2 meses depois de tudo ter começado, que aconteceu algo que ninguém esperava. Um carro parou na frente da fazenda e uma mulher desceu. Era uma mulher bonita, de uns 30 e poucos anos, com olhos que José Francisco achou familiar. Com licença, disse ela, olhando ao redor. Eu tô procurando o senhor Sebastião Ferreira. Disseram que ele mora aqui. Sebastião se aproximou, desconfiado. Sou eu. Quem é a senhora? A mulher respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Meu nome é Maria Conceição. Eu sou a viúva do seu filho Miguel. O mundo parou. Sebastião ficou pálido, cambaleando. José Francisco correu para segurar ele. O quê? Como assim? Miguel e eu nos casamos 5 anos antes dele partir. Ele nunca contou para o senhor porque estava com vergonha de voltar depois da briga. Mas ele falava do senhor o tempo todo. Me fez prometer que um dia eu viria até aqui. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sebastião. Meu filho era casado. Eu nem sabia. Maria Conceição abriu a porta de trás do carro. E ele deixou alguém para trás também. Ela pegou no colo uma menina de uns 5 anos, de olhos grandes e cabelo preto. Essa é Ana, sua neta, a filha do Miguel. Sebastião caiu de joelhos no chão, soluçando. A menininha olhou para ele com curiosidade. Mamãe, por que o vovô está chorando? São lágrimas de alegria, minha filha. São lágrimas de alegria.
José Francisco ajudou Sebastião a se levantar e o velho abraçou a neta pela primeira vez, apertando ela contra o peito como se tivesse medo de que fosse um sonho e ela desaparecesse. Minha netinha, eu tenho uma netinha. Maria Conceição explicou que tinha demorado tanto para vir porque não tinha certeza se seria bem recebida. Miguel tinha contado sobre a briga e ela tinha medo de que Sebastião rejeitasse ela e a criança. Mas quando soube da história do menino José Francisco e de como Sebastião tinha mudado, decidiu que era hora de aparecer. Miguel deixou uma carta para mim entregar para o senhor, disse ela, tirando um envelope do bolso. Ele escreveu pouco antes de partir. Com as mãos tremendo, Sebastião abriu a carta e leu. As palavras do filho falavam de amor, perdão e arrependimento. No final, Miguel pediu uma coisa, que o pai cuidasse de sua família caso algo acontecesse com ele. Eu falhei com meu filho em vida, disse Sebastião, a voz firme agora. Mas não vou falhar com a família dele. Vocês vão morar aqui, nessa fazenda, com a gente. Vão ser parte da nossa família. Maria Conceição aceitou, emocionada, e foi assim que a família cresceu. Agora eram 4. Sebastião, José Francisco, Maria Conceição e a pequena Ana. A fazenda, que tinha sido destruída, agora estava cheia de vida de novo. Mas a paz durou pouco. Uma semana depois, Chico e seus homens voltaram. Eles tinham descoberto sobre o dinheiro e queriam uma parte dele. Apareceram de noite, quando todo mundo estava dormindo, e cercaram a casa. Sebastião, menino! Gritou Chico. A gente sabe do dinheiro. Dá metade pra gente e a gente vai embora em paz. Senão, dessa vez, não vai ter cidade para salvar vocês. José Francisco acordou com os gritos e correu até o quarto de Sebastião. Maria Conceição estava segurando Ana, que chorava assustada. O que a gente faz? Sebastião olhou pela janela e viu que eram pelo menos 10 homens lá fora. Não tinha como lutar contra todos. Vou sair e conversar com eles. Talvez a gente consiga um acordo. Não. José Francisco segurou o braço dele. Eles vão te machucar. Não vou deixar eles fazerem mal à minha família. Não de novo. Sebastião tinha determinação nos olhos. Fiquem aqui e tranquem a porta. Se acontecer alguma coisa comigo, peguem o dinheiro e fujam. Vão para a cidade e não olhem para trás. Antes que alguém pudesse impedir, Sebastião saiu da casa. José Francisco correu até a janela para ver o que ia acontecer. Chico sorriu quando viu o velho se aproximando. Finalmente. Achei que ia ter que colocar fogo na casa de novo. Quanto vocês querem? Perguntou Sebastião, tentando manter a voz calma. Metade. 50% de tudo que vocês têm. É um preço justo, considerando que a gente podia simplesmente tomar tudo. Sebastião pensou. Metade do dinheiro ainda era muito. Eles iam ficar com alguma coisa, pelo menos. E se eu der o que vocês querem, vocês vão embora e nunca mais voltam? Palavra de honra. Chico fez uma careta que era para ser um sorriso. Foi quando José Francisco viu algo que fez o coração parar. Pelo canto do olho, percebeu movimento nas sombras. Eram mais homens escondidos, esperando. Eram muitos mais que os 10 que estavam visíveis. Chico tinha preparado uma armadilha. O menino não pensou 2 vezes. Abriu a janela e gritou. Seu Sebastião! É uma armadilha! Tem mais homens escondidos. Tudo aconteceu rápido. Os homens escondidos saíram das sombras, cercando Sebastião completamente. O velho tentou voltar para casa, mas foi agarrado por vários deles. Chico riu alto. Vocês acham que eu sou bobo? Não vim aqui negociar, vim pegar tudo. O dinheiro, a fazenda, tudo. José Francisco viu quando Chico tirou um facão do cinto e apontou para Sebastião. O menino sentiu o pânico tomar conta. Não podia deixar isso acontecer. Não podia perder mais uma família. Sem pensar nas consequências, José Francisco pegou a espingarda velha que estava pendurada na parede. Era a arma do avô de Sebastião, que nunca tinha sido usada. O menino nem sabia se funcionava direito, mas apontou pela janela mesmo assim. Solta ele! Gritou a voz tremendo. Solta ou eu atiro! Chico olhou para o menino e riu. Você não tem coragem, moleque.
Você é só uma criança assustada. Mas José Francisco puxou o gatilho. A bala passou raspando na orelha de Chico, acertando uma árvore atrás dele. O barulho foi ensurdecedor e todos os homens se abaixaram, assustados. O próximo tiro não vai errar. José Francisco recarregou a arma, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar. Solta ele agora! Chico ficou bravo agora. Pega o menino! Pega ele e traz aqui! Alguns homens correram para casa, arrombando a porta. Maria Conceição gritou, segurando Ana com força. José Francisco largou a arma e tentou fugir, mas foi agarrado. Eles arrastaram ele para fora, jogando no chão na frente de Chico. Seu moleque atrevido! Chico levantou o facão. Vou te ensinar a respeitar seus superiores. Foi quando ouviram o barulho de cavalos. Muitos cavalos. Uma luz forte iluminou tudo e vozes gritaram: Polícia! Larguem as armas! José Francisco não conseguia acreditar. A polícia? Como? Depois ele soube que tinha sido Maria Conceição. Assim que Sebastião saiu de casa, ela pegou a pequena Ana e fugiu pela janela dos fundos, correndo até a cidade. Acordou o delegado e trouxe a polícia inteira. Chico e seus homens foram presos. Levaram eles algemados, xingando e prometendo vingança. Mas dessa vez não iam poder cumprir. As provas eram muitas, as testemunhas também. Iam ficar presos por muito tempo. Sebastião abraçou José Francisco com força. Você é louco, menino! Podia ter se machucado. Eu não podia deixar eles levarem o senhor de mim. Não de novo. Naquela noite, a família toda ficou acordada, ainda tremendo do susto. Ana dormiu no colo de Sebastião, que não largava a netinha por nada. Maria Conceição preparou chá para todo mundo e ficaram conversando até o sol nascer. A gente passou por muita coisa, disse Sebastião. Mas a gente está aqui, juntos. E isso é o que importa. José Francisco concordou, mas lá no fundo sabia que ainda tinha algo errado, algo que ele não contou para ninguém. Aquele papel da escritura tinha uma data de validade, e essa data estava acabando. Em breve, ele ia ter que decidir: ficar com a fazenda para si ou dividir de verdade com Sebastião, abrindo mão dos seus direitos legais. E tinha mais. Maria Conceição tinha chegado com segredos. José Francisco tinha visto ela conversando baixo com alguém ao telefone, escondida. Tinha ouvido ela falando sobre dinheiro, sobre fugir, sobre algo que ia acontecer em breve. Será que ela era realmente quem dizia ser? Será que aquela menina era mesmo neta de Sebastião? Ou seria tudo uma mentira, mas uma armadilha elaborada para tomar tudo deles? O menino olhou para Maria Conceição, que sorria enquanto conversava com Sebastião. Ela parecia sincera, parecia boa. Mas José Francisco tinha aprendido que as aparências enganam. E agora, com a família recém-formada, ele não podia arriscar confiar na pessoa errada de novo. A guerra contra Chico tinha acabado. Mas José Francisco tinha a sensação de que outra batalha, muito maior e muito mais perigosa, estava apenas começando. Os dias foram passando na fazenda, mas José Francisco não conseguia tirar as suspeitas da cabeça. Toda vez que via Maria Conceição conversando baixo ao telefone ou saindo sozinha para a cidade, sem explicar direito o motivo, o coração dele apertava. Não queria desconfiar dela, não queria estragar a felicidade de Sebastião, mas tinha algo de errado no ar. A pequena Ana tinha se apegado ao avô de um jeito lindo. Os dois passavam o dia inteiro juntos, ela ajudando ele na horta, ele ensinando ela sobre as plantas e os bichos. Era bonito de ver, mas José Francisco não conseguia relaxar. E se tudo fosse mentira? E se aquela criança nem fosse neta de Sebastião de verdade? Uma tarde, enquanto Sebastião dormia a sesta e Ana brincava no quintal, José Francisco decidiu investigar. Entrou no quarto que Maria Conceição usava e começou a procurar. Não sabia o que estava procurando exatamente, só sabia que precisava de respostas. Achou uma maleta embaixo da cama. Estava trancada,
mas ele conseguiu abrir com um grampo de cabelo. Dentro tinha documentos, muitos documentos. Certidão de casamento entre Maria Conceição e Miguel Ferreira. Certidão de nascimento de Ana, que confirmava que ela era filha dos dois. Fotos da família, cartas antigas. José Francisco respirou aliviado. Então era verdade. Maria Conceição não estava mentindo. Mas quando ia fechar a maleta, viu outro envelope escondido num bolso interno. Abriu e leu. O que estava escrito ali fez o sangue gelar. Era um contrato. Um contrato entre Maria Conceição e uma empresa imobiliária de fora da cidade. A empresa queria comprar a Fazenda Santa Rita por uma fortuna, e Maria Conceição tinha concordado em convencer Sebastião a vender. Ela ia receber uma comissão enorme pela venda. No papel estava escrito: prazo final, 30 dias. Se a venda não for concretizada, o contrato é anulado e não haverá pagamento. José Francisco sentiu a raiva subindo. Então era isso. Maria Conceição só tinha aparecido ali por causa do dinheiro. Ela estava usando a filha, usando a memória de Miguel. Tudo para enganar o velho e tomar a fazenda dele. Guardou tudo de volta como estava e saiu do quarto. Precisava contar para Sebastião, mas como? O velho estava tão feliz por ter encontrado a neta. Como é que ia dizer para ele que tudo não passava de uma mentira? Passou a noite acordado, pensando. Pela manhã, decidiu seguir Maria Conceição quando ela saísse. Ela disse que ia para a cidade comprar umas coisas, mas José Francisco tinha certeza de que era mentira. Eu vou junto, disse o menino. Não precisa, José Francisco. É só uma comprinha rápida. Mas eu quero ir. Faz tempo que não vou na cidade. Maria Conceição ficou sem graça, mas não podia negar sem parecer suspeita. Tá bem, mas a gente volta logo, viu? No caminho, ela ficou quieta, nervosa. Quando chegaram na cidade, ela parou em frente a um escritório chique. Espera aqui fora para mim, tá? Não demoro. Mas José Francisco não ficou. Assim que ela entrou, ele se escondeu atrás de uma coluna e espionou pela janela. Viu Maria Conceição conversando com um homem de terno bem arrumado. O homem mostrava papéis para ela e ela balançava a cabeça parecendo preocupada. O prazo tá acabando, Maria. José Francisco conseguiu ouvir quando se aproximou mais da porta. Você tem uma semana. Se não conseguir a assinatura do velho, perde tudo. E nós vamos procurar outro jeito de conseguir aquela terra. Eu sei, mas o Sebastião não quer vender, ele ama aquela fazenda. Então faça ele amar mais você e a menina. Use a criança se for preciso. Ele não vai querer decepcionar a neta, vai? Maria Conceição ficou em silêncio. O homem continuou. Olha, você sabia no que estava se metendo quando aceitou esse acordo. Precisa do dinheiro para pagar suas dívidas, não é? Então faça o que tem que fazer. José Francisco não aguentou. Entrou no escritório como um furacão. Ela não vai fazer nada. Deixa a gente em paz. Maria Conceição ficou pálida quando viu o menino. José Francisco, o que você está fazendo aqui? Eu ouvi tudo. Você só quer enganar o seu Sebastião para roubar a fazenda dele. O homem de terno se levantou irritado. Quem é esse moleque? É o menino que mora com meu sogro, José Francisco. Você não entende? Eu entendi muito bem. Você é uma mentirosa. Você não se importa com o seu Sebastião nem com Ana. Só quer o dinheiro? Maria Conceição tentou segurar o braço do menino, mas ele se soltou e saiu correndo. Correu pela cidade toda até chegar na casa do padre Gabriel. Bateu na porta com força, chorando. Padre Gabriel, preciso de ajuda. O padre abriu a porta, assustado. José Francisco, o que aconteceu, meu filho? O menino contou tudo. Sobre o contrato, sobre a conversa que ouviu, sobre Maria Conceição estar enganando Sebastião. Padre Gabriel ouviu tudo com atenção, a cara ficando cada vez mais séria. Isso é muito grave, José Francisco. Mas você tem certeza do que viu e ouviu? Tenho sim, eu vi o papel. Ela vai fazer o seu Sebastião vender a fazenda. Precisamos conversar com ela. Ouvi-la também.
Às vezes as coisas não são o que parecem. Mas José Francisco não queria ouvir desculpas. Pegou o cavalo do padre e voltou correndo para a fazenda. Precisava avisar Sebastião antes que fosse tarde demais. Quando chegou, viu Maria Conceição já tinha voltado. Ela estava na varanda conversando com o velho. Seu Sebastião, não acredita em nada que ela diz, gritou José Francisco descendo do cavalo. Ela está mentindo, ela só quer tomar a fazenda do senhor. Sebastião ficou confuso. Do que você está falando, Zequinha? Ela fez um contrato com uma empresa. Ela vai fazer o senhor vender a fazenda. Ela só quer dinheiro. Maria Conceição fechou os olhos, respirando fundo. Quando abriu, tinha lágrimas escorrendo. É verdade, é tudo verdade. O silêncio que caiu foi pesado. Sebastião olhou para Nora como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? É verdade? Eu tenho dívidas, sogro. Muitas dívidas. Quando Miguel partiu, ele deixou muitas contas para pagar. Tratamentos médicos, remédios, tudo muito caro. Eu fiz o que pude, mas não deu. Os agiotas começaram a me ameaçar. Ameaçaram até machucar a Ana. E você achou que a solução era me enganar? A voz de Sebastião saiu rouca, machucada. Eu não sabia o que fazer. Quando aquela empresa me procurou, oferecendo uma fortuna se eu conseguisse convencer o senhor a vender, eu pensei que era a única saída. Ia pegar o dinheiro, pagar as dívidas e depois a gente podia recomeçar em outro lugar. Usando minha neta. Usando a memória do meu filho. Sebastião balançou a cabeça decepcionado. Eu confiei em você, Maria. Abri minha casa, meu coração. Eu sei. E eu me arrependo. Cada dia que passava aqui, vendo o Senhor com a Ana, vendo como o Senhor é um homem bom, eu não conseguia mais seguir com o plano. Por isso não assinei nada ainda. Eu não consigo fazer isso com o Senhor. José Francisco não acreditava nela. Mentira! Você só está dizendo isso porque foi descoberta. Não, José Francisco. É a verdade. Eu ia desistir do acordo. Ia dizer para a empresa que não consegui, mesmo sabendo que os agiotas vão vir cobrar de mim. Ana apareceu na porta chorando. Mamãe? Por que estão brigando? Maria Conceição correu e abraçou a filha. Não é nada, meu amor. Tá tudo bem. Mas nada estava bem. Sebastião entrou em casa sem dizer mais nada. José Francisco ficou ali, olhando para Maria Conceição com raiva. Você devia ir embora. O senhor não precisa de gente mentirosa por perto. Eu vou. Vou embora amanhã cedo, mas antes quero que saiba uma coisa. Maria Conceição olhou firme nos olhos do menino. Ana é neta do Sebastião de verdade. Isso nunca foi mentira. E eu amo meu sogro, mesmo tendo pensado em enganar ele. As pessoas são complicadas, José Francisco. A gente erra, a gente se arrepende. Não é tudo preto ou branco. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. José Francisco ficou na janela, vigiando, com medo de que Maria Conceição tentasse alguma coisa. Sebastião ficou no quarto dele, provavelmente chorando baixinho, e Maria Conceição arrumou as malas dela e de Ana. De manhã cedo, ela estava pronta para ir embora. Mas quando foi se despedir de Sebastião, o velho não apareceu, deixou um bilhete na mesa. Não consigo olhar para você agora. Vá embora e não volte mais. Maria Conceição leu o bilhete, as lágrimas caindo no papel. Pegou Ana no colo e foi embora a pé pela estrada de terra. A menininha chorava, querendo ficar com o vovô. Mamãe, por que a gente tem que ir? Eu quero o vovô. A mamãe fez uma besteira muito grande, meu amor. Agora a gente tem que ir embora. José Francisco assistiu elas indo embora da janela. Uma parte dele sentiu pena, especialmente de Ana, que não tinha culpa de nada. Mas a raiva era maior. Elas tinham estragado tudo. Os dias que seguiram foram os piores desde que José Francisco tinha chegado na fazenda. Sebastião voltou a ficar na cama o dia todo, sem comer, sem falar. Era como se tivesse desistido de viver de novo. Seu Sebastião, o senhor precisa comer alguma coisa, implorou José Francisco, trazendo uma sopa quente. Não tenho fome, Zequinha.
Mas o senhor vai ficar doente. Deixa eu ficar. Não importa mais. José Francisco sentiu o desespero crescer. Tinha pensado que estava protegendo Sebastião, mas agora o velho estava pior do que antes. Será que tinha feito a coisa certa? Será que não devia ter deixado Maria Conceição explicar melhor? Foi então que Dona Aparecida apareceu na fazenda, trazendo notícias ruins. José Francisco, você precisa saber de uma coisa. Maria Conceição e Ana foram sequestradas. O coração do menino parou. Como assim? Os agiotas que ela devia pegaram ela e a menina na estrada. Estão pedindo o dinheiro que ela deve, senão vão machucar a criança. José Francisco correu para o quarto de Sebastião. Seu Sebastião, a Ana está em perigo. Os agiotas pegaram ela e a Maria Conceição. O velho se levantou da cama num pulo. De repente, toda a fraqueza tinha sumido. O quê? Minha neta está em perigo? Sim, eles querem o dinheiro que a Maria Conceição deve. Quanto ela deve? Muito, seu Sebastião. Muito mesmo. Sebastião não pensou duas vezes. Pega o dinheiro que sobrou da reconstrução. Todo. A gente vai buscar minha neta. Mas, seu Sebastião, é muito dinheiro. E a Maria Conceição tentou enganar o senhor. Não me importo. Ela é a mãe da minha neta e Ana é uma criança inocente. Não vou deixar ela sofrer por causa dos erros da mãe. Sebastião já estava se vestindo, a determinação de volta nos olhos. José Francisco nunca tinha visto o velho tão firme. Pegaram o dinheiro e foram com Dona Aparecida até o lugar onde os agiotas tinham dito que iam estar. Era um galpão velho nos arredores da cidade. Quando chegaram, viram Maria Conceição amarrada numa cadeira e Ana num canto, chorando com medo. Tinha 3 homens ali, todos com cara de poucos amigos. Trouxeram o dinheiro? Perguntou o líder, um homem careca com uma cicatriz no rosto. Trouxe, disse Sebastião. Mas primeiro solta elas. Primeiro o dinheiro. Sebastião jogou a bolsa com o dinheiro no chão. O homem abriu e conferiu. Sorriu satisfeito. Tá tudo aqui, podem levar elas. José Francisco correu até Ana e a pegou no colo. A menina se agarrou nele tremendo. Sebastião soltou Maria Conceição, que caiu de joelhos soluçando. Sogro, eu sinto tanto, eu sinto tanto. Depois a gente conversa. Agora vamos embora daqui. Mas quando iam saindo, o homem careca falou. Espera aí. Esse dinheiro paga a dívida dela, mas eu ouvi falar que vocês têm mais, muito mais. Aquela fazenda toda reconstruída deve valer uma fortuna. A fazenda não está à venda. Tudo está à venda pelo preço certo, velho. O homem sorriu de um jeito cruel. E se não quiser vender, a gente pode simplesmente tomar, igual fizeram com seus amigos lá, aquele tal de Chico e a turma dele. A diferença é que a gente não vai ser pego. José Francisco sentiu o medo apertar. Não iam conseguir fugir de novo. Não iam ter sorte 2 vezes. Olhou para o Sebastião e viu que o velho pensava a mesma coisa. Foi então que Maria Conceição se levantou. Não, vocês não vão tocar neles, nem em minha filha, nem no meu sogro, nem em José Francisco. E o que você vai fazer para impedir? Riu o homem. Isso. Maria Conceição tirou o celular do bolso. Essa conversa toda está sendo gravada e transmitida ao vivo. A polícia já está a caminho. Devem chegar em uns 2 minutos. A cara do homem mudou. Você está mentindo! Tô não! Olha ali! Ela apontou para um cantinho do galpão onde tinha um celular escondido, filmando tudo. Os 3 homens correram para a porta, mas já era tarde. A polícia cercou o galpão, pegando eles antes que pudessem escapar. O delegado entrou e prendeu os 3. Dona Maria Conceição, a senhora fez certo em nos avisar antes, disse o delegado. Esses homens são procurados há meses por extorsão. Sebastião olhou para Nora, surpreso. Você planejou isso? Sim, quando Dona Aparecida me disse que vocês iam trazer o dinheiro, eu liguei para a polícia e combinei tudo. Deixei meu celular gravando escondido.
Não ia deixar esses homens saírem impunes. José Francisco não sabia o que pensar. Maria Conceição tinha planejado tudo, tinha usado a situação para pegar os agiotas. Sogro, disse Maria Conceição, se ajoelhando na frente de Sebastião. Eu errei feio, eu sei. Não tenho desculpa para o que tentei fazer. Mas quero que saiba uma coisa. Meu arrependimento é real. E eu vou passar o resto da vida tentando compensar meu erro. Sebastião ajudou ela a se levantar. Tinha lágrimas nos olhos. Você é a mãe da minha neta, é viúva do meu filho, é parte da minha família, e família perdoa. Família sempre perdoa. Os dois se abraçaram, chorando. Ana correu e abraçou os dois também. José Francisco ficou ali olhando, sentindo algo estranho no peito. Não era raiva, era alívio, culpa. Seu Sebastião, disse o menino baixinho, eu sinto muito, por ter desconfiado tanto, por ter feito aquele barraco. Sebastião abriu o braço e José Francisco se juntou ao abraço. Você estava tentando me proteger, Zequinha. Isso é o que família faz. Voltaram para a fazenda juntos, mais unidos do que nunca. Mas José Francisco sabia que ainda tinha um problema. A escritura. A data limite estava chegando. Em 3 dias ele ia ter que decidir. Ficava com a fazenda toda só para ele, como era o direito legal dele, ou dividia de verdade com Sebastião, e tinha mais. Aquela empresa que queria comprar a fazenda não ia desistir. Eles iam achar outro jeito de conseguir o que queriam, e José Francisco tinha certeza de que dessa vez iam vir com tudo. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou olhando pela janela, vendo a lua iluminar a fazenda. Era um lugar tão bonito, tão cheio de vida agora. Sebastião, Maria Conceição e Ana tinham virado sua família. Como é que ia tomar deles o único lar que tinham? Mas, ao mesmo tempo, aquela terra era dele por direito. Era a herança da família dele. Do avô que tinha trabalhado tanto para conseguir aquilo. Não tinha o direito de jogar isso fora só porque se apegou a umas pessoas. Você está acordado? Era a voz de Maria Conceição na porta. José Francisco se virou. Tô. Não consigo dormir. Ela entrou e sentou na cama ao lado dele. Eu sei no que você está pensando. Na escritura, não é? Como você sabe? Eu vi o papel quando estava procurando informações sobre a fazenda para a empresa. Vi a data limite também. Ela suspirou. José Francisco, você tem que fazer o que é certo para você. Ninguém vai julgar. Mas eu não sei o que é certo. O seu Sebastião é minha família agora. Vocês são minha família. Como é que eu vou tirar tudo dele? Sebastião já perdeu tudo uma vez e sobreviveu. Ele vai entender, vai perdoar, porque é assim que ele é. Mas José Francisco não queria ser perdoado, não queria magoar ninguém. Queria uma solução que deixasse todo mundo feliz. Mas será que existia uma solução assim? No dia seguinte, um carro parou na frente da fazenda. Era um homem de terno, diferente do que Maria Conceição tinha encontrado. Esse era mais velho, mais importante pela cara que fazia. Bom dia, disse ele, tirando o chapéu. Meu nome é Dr. Paulo. Represento a empresa Terra Nova Empreendimentos. Vim fazer uma proposta. Sebastião franziu a testa. A gente não está interessado em vender. Eu sei. Por isso vim fazer uma proposta diferente. Uma proposta de sociedade. Sociedade? Sim, a Terra Nova quer construir um resort na região, mas precisa de terras. A fazenda de vocês é perfeita. Em vez de comprar, queremos fazer parceria. Vocês entram com a terra, nós entramos com o investimento. Os lucros são divididos. Vocês continuam donos da fazenda e ainda ganham uma renda todo mês. José Francisco desconfiou na hora. E qual é a pegadinha? Dr. Paulo sorriu. Não tem pegadinha, é um negócio sério. Inclusive trouxe advogados para explicar tudo direitinho. Ele fez um sinal e outros 2 homens saíram do carro. Passaram a tarde toda explicando o contrato. Dona Aparecida foi chamada para dar opinião. Padre Gabriel também. No final, todos concordaram que parecia um negócio honesto, mas tem um problema.
disse José Francisco. A fazenda não é só do seu Sebastião. Parte dela é minha, por direito legal. Eu sei, disse Dr. Paulo. Vi a escritura. Por isso trouxe um contrato diferente. Um que reconhece os dois como donos e que divide tudo meio a meio. Sebastião olhou para o menino. Zequinha, você não precisa fazer isso. A terra é sua por direito. José Francisco respirou fundo. Tava na hora de decidir. Olhou para Sebastião, que tinha se tornado um pai para ele. Olhou para Maria Conceição e Ana, que eram família agora. Olhou para a fazenda, tão bonita, tão cheia de vida. Não, disse ele finalmente. A terra não é só minha, é nossa, de todos nós. Pegou a escritura antiga, aquela que dava para ele o direito legal sobre a fazenda, e na frente de todo mundo rasgou em pedacinhos. Eu não preciso de papel nenhum para provar que essa terra é minha. Eu sei disso aqui dentro, bateu no peito. E sei também que família é mais importante que qualquer herança. Sebastião abraçou o menino, chorando. Meu filho, meu filho. Assinaram o contrato de sociedade com a Terra Nova. Iam construir um resort pequeno, bonito, que respeitava a natureza. A fazenda ia continuar sendo fazenda, mas com uma parte destinada ao turismo. E o mais importante, todos iam ficar juntos. Ou pelo menos era isso que José Francisco pensava. Porque 3 dias depois, quando estava tudo certo, quando pensavam que a vida finalmente ia dar certo, aconteceu algo que ninguém esperava. Ana desapareceu. A menina estava brincando no quintal de manhã e, de repente, não estava mais lá. Procuraram por toda a fazenda, gritaram o nome dela, mas nada. Era como se tivesse sumido no ar. Alguém levou ela, disse Maria Conceição desesperada. Alguém pegou minha filha. E foi aí que encontraram o bilhete. Estava pregado na porta da frente. A mensagem era curta e assustadora. Vocês tiraram nosso negócio. Agora vamos tirar o que vocês têm de mais precioso. Se quiserem a menina de volta, tragam a escritura da fazenda, a verdadeira. Vocês têm até amanhã ao meio-dia. Venham sozinhos para o velho moinho abandonado. Se chamarem a polícia, nunca mais vão ver a criança. José Francisco sentiu o mundo desabar. A escritura. Mas ele tinha rasgado. Como iam conseguir a escritura agora? E se não conseguissem, o que iam fazer de Ana? Sebastião caiu de joelhos, soluçando. Maria Conceição gritava, pedindo a filha de volta. E José Francisco ficou ali, paralisado, percebendo que talvez tivesse cometido o maior erro da vida dele. Tinha rasgado a única coisa que podia salvar Ana. E agora não sabia como ia consertar isso. José Francisco ficou olhando para os pedaços rasgados da escritura no chão, o desespero tomando conta. Como tinha sido tão burro. Como não tinha pensado que alguém podia ainda tentar roubar a fazenda. A gente precisa juntar os pedaços, disse ele, caindo de joelhos e tentando colar tudo de volta. Não vai adiantar, Zequinha, chorou Sebastião. Mesmo se colar, eles vão ver que estava rasgado, vão saber que não é mais válido. Maria Conceição andava de um lado para o outro, desesperada. Minha filha, minha filhinha, o que eles vão fazer com ela? Foi Dona Aparecida quem teve a ideia. Gente, espera, o cartório. Se a escritura existia, deve ter uma cópia no cartório velho. Os documentos ficam arquivados. José Francisco levantou num pulo. É verdade, a gente pode pegar uma segunda via. Correram até a cidade, até o cartório abandonado onde Dona Aparecida tinha encontrado os primeiros documentos. Reviraram tudo, procurando nos arquivos empoeirados. Levaram 2 horas, mas finalmente acharam uma cópia da escritura antiga, guardada numa pasta amarelada. Achamos! Gritou José Francisco. Temos a escritura! Mas quando pegou o documento para olhar melhor, viu algo que fez o coração disparar. Tinha outro papel junto, grampeado atrás. Era uma anotação do antigo dono do cartório. José Francisco leu em voz alta. Nota importante.
A cláusula de retorno da fazenda Santa Rita à família Santos foi adicionada ao contrato sem o conhecimento do comprador, Sr. Ferreira. O vendedor, Francisco José dos Santos, fez isso como garantia secreta para sua família. No entanto, descobri posteriormente que Francisco José não era o verdadeiro dono da terra. Ele havia comprado de um terceiro, que por sua vez havia herdado de... A mão de José Francisco tremeu. Continuou lendo. Herdado de Antônio Ferreira, pai do atual comprador, Sebastião Ferreira. A terra sempre pertenceu à família Ferreira. Francisco José dos Santos enganou a todos, vendendo algo que na verdade já era da família Ferreira por direito de herança. Esta escritura, portanto, é inválida. O silêncio caiu pesado no cartório velho. José Francisco olhou para Sebastião sem conseguir falar. Sebastião pegou o papel e leu também, a cara ficando cada vez mais pálida. Não pode ser, sussurrou o velho. Meu avô era o verdadeiro dono, seu Sebastião. José Francisco sentiu as lágrimas escorrendo. A escritura é falsa. Meu avô? Ele era um mentiroso, ele enganou sua família. Dona Aparecida lia por cima do ombro deles. Meu Deus, isso muda tudo. José Francisco, você nunca teve direito sobre essa fazenda. Ela sempre foi do Sebastião. O menino caiu sentado no chão, a culpa esmagando o peito. Todo aquele tempo achando que tinha direito sobre a terra, que era a herança dele. E no final era tudo mentira. Seu avô tinha sido um trapaceiro que enganou uma família honesta. Eu sinto muito, seu Sebastião, soluçou José Francisco. Eu sinto tanto. Meu avô era um ladrão, mas Sebastião se ajoelhou na frente do menino e segurou o rosto dele com as duas mãos. Zequinha, olha para mim. Você não é seu avô. Você não tem culpa dos erros dele. Você é um menino bom, honesto, que salvou minha vida, que se tornou meu filho. Mas a fazenda é nossa, de todos nós. Não importa o que está escrito num papel velho. O que importa é que a gente é família. Maria Conceição limpou as lágrimas. Isso tudo é muito importante, mas a gente está esquecendo de Ana. Os sequestradores querem essa escritura. O que a gente vai fazer? José Francisco se levantou, determinado. A gente leva essa escritura falsa para eles. E quando eles descobrirem que não vale nada, a gente dá um jeito. Mas pode ser perigoso, disse Dona Aparecida. Não me importo. A gente precisa salvar Ana. José Francisco olhou para o relógio. Faltava meia hora para o meio-dia. Vamos! Pegaram a escritura e foram para o velho moinho abandonado. Era um lugar sinistro, cheio de mato alto e madeira podre. Entraram devagar, chamando. A gente trouxe o que vocês queriam. Onde está a menina? Uma voz ecoou lá de dentro. Jogam o papel aqui primeiro. José Francisco reconheceu aquela voz. Era Chico. Mas como? Ele não estava preso? Chico? É você? O homem saiu das sombras, segurando Ana pela mão. A menina estava chorando, mas parecia bem. Surpreso, moleque. Consegui sair da cadeia. Tenho meus contatos. E agora vim buscar o que é meu por direito. Sebastião deu um passo à frente. Ana não é sua. Solta ela agora. Calma, velho. Primeiro o papel. Chico esticou a mão. José Francisco entregou a escritura. Chico pegou e leu com atenção. A cara dele foi mudando, ficando vermelha de raiva. Isso aqui é falso. Tá escrito aqui mesmo. Vocês tentaram me enganar. Não tentamos enganar ninguém. A gente acabou de descobrir que o papel não vale nada. Mentira. Chico amassou o papel e jogou no chão. Vocês vão pagar por isso. Vou levar a menina embora e vocês nunca mais vão ver ela. Foi então que ouviram o barulho de carros chegando. Muitos carros. Chico ficou tenso. O que vocês fizeram? Chamaram a polícia? A gente não chamou ninguém, disse Maria Conceição. As portas do moinho se abriram e entraram várias pessoas, mas não era a polícia. Era o Dr. Paulo, da empresa Terra Nova, junto com outros homens de terno, e todos tinham uma expressão muito séria. Solta a criança, Chico, disse Dr. Paulo com autoridade. Quem é você para me dar ordens? Sou eu quem manda aqui.
Dr. Paulo mostrou um documento. E tenho aqui uma ordem judicial. Você está preso de novo por fuga da cadeia e sequestro. 2 seguranças avançaram e tiraram Ana dos braços de Chico. A menina correu para o colo da mãe chorando. Chico tentou reagir, mas foi dominado rápido. Como vocês sabiam que a gente estava aqui? Perguntou José Francisco. Eu contei, disse uma voz atrás deles. Era João Batista, o ferreiro. Eu vi quando vocês saíram correndo da cidade e desconfiei. Fui atrás e vi Chico pelo caminho. Sabia que ele ia aprontar, então avisei o Dr. Paulo. Mas como o senhor sabia que ia ter problema? Perguntou Sebastião. Dr. Paulo respirou fundo. Porque eu sabia que Chico ia vir atrás de vocês. Sabe por quê? Porque eu mandei ele. Todos ficaram chocados. Como assim? Gritou Maria Conceição. Calma, deixa eu explicar. Chico trabalhava para minha empresa. Eu mandei ele tentar comprar a fazenda de vocês usando qualquer meio necessário. Quando ele falhou e foi preso, eu mandei tirar ele da cadeia e pedi para ele vir aqui hoje. Mas por quê? José Francisco não conseguia entender. Porque eu precisava de provas. Provas de que a escritura era falsa. Provas de que a família Ferreira é a verdadeira dona da terra há gerações. Dr. Paulo abriu uma pasta e mostrou documentos. Vejam, eu contratei investigadores. Eles descobriram toda a verdade. Francisco José dos Santos realmente enganou a família de vocês. Mas descobriram mais. Descobriram que... Ele parou, olhando para José Francisco. Descobriram que você, menino, não é neto de Francisco José dos Santos. O silêncio foi absoluto. José Francisco sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim? Não sou. Francisco José não tinha filhos. Nunca teve. Ele era um homem solitário que morreu sem deixar herdeiros. A história que você conhecia sobre sua família era mentira. Mas então, quem eu sou? A voz do menino saiu fraca, quebrada. Dr. Paulo olhou para Sebastião antes de responder. Os investigadores encontraram registros antigos. Encontraram fotos também. José Francisco... Ele mostrou uma foto velha, amarelada. Você é neto de Maria Clara e Sebastião Ferreira. Todos ficaram paralisados. Sebastião pegou a foto com as mãos tremendo. Era uma foto de uma criança pequena, um bebê no colo de uma mulher. No verso estava escrito: Nosso neto, presente de Deus, que partiu cedo demais. Não, não pode ser, sussurrou o velho. Miguel teve um filho antes de sair de casa, continuou o Dr. Paulo. Um filho com uma namorada de juventude, mas a moça teve complicações e partiu no parto. Miguel, desesperado e sem saber cuidar de um bebê sozinho, deixou a criança com uma família de conhecidos. Era a família que criava Francisco José dos Santos. Depois da briga com você, Sebastião, Miguel nunca teve coragem de buscar o filho de volta. E quando partiu, o segredo foi com ele. José Francisco olhou para Sebastião, as lágrimas escorrendo. Então eu sou meu neto. Sebastião caiu de joelhos, soluçando. Você é meu neto, meu sangue, minha família de verdade. O menino correu para os braços do velho e os dois se abraçaram, chorando. Todo aquele tempo procurando uma família e ela sempre esteve ali. Sebastião não era só alguém que ele tinha escolhido amar. Era seu avô de verdade, de sangue, de alma. Mas como... José Francisco limpou as lágrimas. Como descobriram? A semelhança, disse Dr. Paulo. Quando vi você pela primeira vez, achei estranho. Você é a cara do Miguel jovem. Mandei investigar, fazer exames de DNA com objetos que pertenciam ao Miguel. Bateu tudo. Você é filho dele. Maria Conceição se aproximou, também chorando. Então Ana tem um tio, e eu tenho um cunhado, e eu tenho um irmão, disse Ana, pulando de alegria mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Mas José Francisco ainda estava confuso. E a empresa, o resort, por que o senhor fez tudo isso? Dr. Paulo sorriu. Porque eu sou advogado da família Ferreira há muitos anos. Quando soube que Sebastião estava em perigo, decidi ajudar.
A história do resort era real. Minha empresa realmente quer fazer o empreendimento. Mas mais importante era descobrir a verdade e proteger vocês. E Chico, ele não sabia de nada disso. Achou que estava trabalhando para roubar a terra. Mas, na verdade, estava me ajudando a juntar provas. Agora vai voltar para a cadeia, onde é o lugar dele. Chico foi levado pelos seguranças, xingando baixo. Mas ninguém deu atenção. Todos estavam focados na revelação incrível que tinha mudado tudo. Então a fazenda, começou José Francisco, é sua. É de Sebastião, é da família Ferreira, como sempre foi. Doutor Paulo mostrou os documentos legalizados. E o contrato do resort continua de pé, se vocês quiserem. Mas agora, sabendo que vocês são os verdadeiros donos, sem dúvida nenhuma. Voltaram para a fazenda juntos. A família finalmente completa. Sebastião não largava José Francisco por nada. Ficava olhando para o menino como se fosse um milagre. E era mesmo. Tinha perdido o filho, mas ganhou o neto de volta. Tinha perdido a esperança, mas ela tinha voltado em forma de um menino esfarrapado que apareceu na porta da fazenda num dia quente de agosto. Sabe, Zequinha? Disse o velho naquela noite, os dois sentados na varanda olhando as estrelas. Eu sempre senti uma conexão com você. Desde o primeiro dia, achei que era só porque você era um menino bom, mas era o sangue. Era a família chamando. José Francisco encostou a cabeça no ombro do avô. Eu também senti. Por isso não consegui ir embora, mesmo quando devia. Algo me prendia aqui. Era o destino. Disse Maria Conceição, juntando-se a eles com Ana no colo. Deus tem planos estranhos, mas sempre certos. Padre Gabriel, que tinha vindo jantar com eles, concordou. Amém. Depois de tanta tempestade, finalmente chegou a calmaria. Os meses seguintes foram de reconstrução não só da fazenda, mas de toda a família. José Francisco se adaptou à ideia de ser neto de Sebastião. Ana ganhou um tio que adorava, e os dois viraram inseparáveis. Maria Conceição se tornou a nora que Sebastião sempre quis ter, cuidando de todos com carinho. O resort foi construído, mas mantendo a essência da fazenda. Turistas vinham de longe para conhecer a história daquela família que tinha se reencontrado de forma tão milagrosa. E cada visitante ia embora com lágrimas nos olhos, emocionado com o que tinha visto. Dona Aparecida expandiu a bodega, que virou ponto de encontro para todo mundo na cidade. João Batista, o ferreiro, se tornou sócio de Sebastião, ajudando a tocar os negócios da fazenda. Até Padre Gabriel passou a morar num quartinho nos fundos, dizendo que queria ficar mais perto da família. Um ano depois de tudo ter começado, fizeram uma festa grande para comemorar. Convidaram a cidade toda. Tinha comida, tinha música, tinha dança. E no meio da festa, Sebastião pediu silêncio. Eu queria agradecer a todos vocês, disse ele, a voz emocionada. Há um ano, eu era um homem sozinho, amargurado, que tinha desistido da vida. Hoje tenho uma família linda, amigos verdadeiros e uma razão para acordar todo dia com um sorriso no rosto. E tudo começou com um menino aperreado que apareceu aqui pedindo ajuda. Continuou, olhando para José Francisco. Um menino que, sem saber, era meu próprio neto. Deus age de formas misteriosas. Ele tirou meu filho de mim, mas me deu meu neto de volta. E no caminho, me deu também uma nora maravilhosa e uma netinha linda. Ana puxou a mão de José Francisco. Titio, conta a história de novo, de quando você chegou aqui. José Francisco riu e pegou a menina no colo. De novo? Mas eu já contei 1000 vezes. Mais uma. Tá bom. Ele limpou a garganta, fazendo voz de narrador. Era uma vez um menino chamado José Francisco, que andava pelas estradas do sertão sem ter para onde ir. Até que um dia ele encontrou uma fazenda. E nessa fazenda tinha um velho teimoso amarrado numa cadeira. Todos riram, já conhecendo a história de cor. Mas nunca cansavam de ouvir. Era a história deles, afinal.
A história de como uma família que estava quebrada se juntou de novo. A história de como o amor pode aparecer nos lugares mais inesperados. A história de como às vezes a gente precisa perder tudo para ganhar o que realmente importa. À noite, depois que os convidados foram embora, José Francisco ficou sozinho na varanda. Olhava para o céu estrelado, pensando em tudo o que tinha acontecido. 1 ano atrás, ele era um órfão, sem ninguém no mundo. Hoje tinha uma família grande, um lar de verdade e um futuro pela frente. Tá pensando no quê? Sebastião sentou ao lado dele. Em como a vida é doida, vô. José Francisco sorriu. Ainda era estranho chamar ele de vô, mas ao mesmo tempo parecia tão certo. Há 1 ano eu não tinha nada. Hoje tenho tudo. A gente tem tudo, corrigiu Sebastião. E sabe por quê? Porque a gente aprendeu que família não é sobre sangue. Não é sobre papéis ou heranças. É sobre estar junto, é sobre perdoar, é sobre amar mesmo quando dói. Vô. José Francisco virou para olhar para o velho. O senhor acha que meu pai, o Miguel, tá orgulhoso da gente? Lá de cima? Sebastião sentiu as lágrimas virem. Tenho certeza que sim, meu neto. Tenho certeza de que ele está sorrindo, vendo a família toda reunida de novo, vendo o filho dele crescer forte e bom, cercado de amor. Os dois ficaram ali, abraçados, olhando as estrelas. E naquele momento José Francisco soube que tinha encontrado o que sempre procurou. Não era uma casa, não era dinheiro, não era terra ou herança. Era pertencer, era ser amado, era ter um lugar no mundo onde você é importante, onde você faz falta, onde você é família. A Fazenda Santa Rita tinha passado por muita coisa. Tinha sido quase perdida, destruída, roubada. Mas no final ela continuava de pé, mais forte do que nunca, porque ela não era feita só de tijolo e cimento. Era feita de amor, de luta, de suor e lágrimas. Era feita de memórias, de risadas, de abraços. Era feita de família. E família, José Francisco tinha aprendido, é a única herança que realmente vale a pena. É a única coisa que o fogo não queima, que ninguém pode roubar, que o tempo não destrói. Família é para sempre. E ele, finalmente, depois de tanto procurar, tinha encontrado a sua. O sol nasceu no dia seguinte, pintando tudo de dourado. José Francisco acordou cedo, como sempre fazia, e foi ajudar Sebastião na roça. Ana veio correndo atrás, querendo ajudar também. Maria Conceição preparou o café, enchendo a casa de cheiro bom. E quando todos se sentaram à mesa, de mãos dadas para rezar, José Francisco olhou ao redor e sentiu o peito apertar de tanta emoção. Ali estava sua família, sua casa, seu lugar no mundo. E pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha medo do amanhã. Não tinha medo de perder tudo de novo. Porque sabia que acontecesse o que acontecesse, eles iam enfrentar juntos, como família, como sempre deveria ter sido desde o começo. E assim, com o sol iluminando a Fazenda Santa Rita, com o amor aquecendo cada canto daquela casa, começava um novo capítulo. Não o fim da história, mas o começo de uma nova jornada. Uma jornada de uma família que, contra todas as probabilidades, tinha se reencontrado. E dessa vez, nada nem ninguém ia separar eles nunca mais. Porque no final das contas, depois de toda a dor, de todo o sofrimento, de todas as lágrimas derramadas, eles tinham aprendido a lição mais importante de todas, que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito, que família sempre volta para casa. E que não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce de novo, trazendo esperança, trazendo luz, trazendo a promessa de dias melhores. E eles finalmente estavam prontos para viver esses dias, juntos, como uma família de verdade, como sempre deveria ter sido. Fim.